Pai, muito obrigado por essa noite. Esteja aqui conosco. Que o Senhor fale poderosamente a cada coração aqui. Que não haja impedimentos para o teu agir. Que o Senhor seja o dono de tudo. Que os nossos corações estejam cativos ao Senhor. Que a nossa mente esteja cativa à tua palavra, Pai. Que o inimigo não tenha poder nem influência sobre ninguém aqui. Que seja uma noite de transformação, de cura, de libertação. E que possamos sair daqui edificados hoje com a tua palavra, tua santa palavra. Obrigado, Pai, por tudo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Essa semana aconteceu uma situação que mexeu muito com a gente, né? Quem aqui viu aquela tragédia que aconteceu do avião caindo na Índia e mais de 240 pessoas estavam naquele avião? Mas uma cena chamou muito a nossa atenção. Além da tragédia que a gente não quer ver, a gente não quer nem saber muitas vezes, um homem no meio daqueles destroços, do meio do fogo, ele sai andando com vida e todo mundo fica surpreso com aquilo. Inclusive hoje eu consegui ver o vídeo dele saindo do meio do fogo. Pensa num negócio assim, que a gente não consegue compreender. E olhando para a vida desse homem, eu fiquei pensando, eu falei, esse homem teve uma nova oportunidade de Deus. Uma nova oportunidade para ele ajustar aquilo que não está certo na vida dele. Uma nova oportunidade para ele alinhar o coração dele, os movimentos dele, ao coração de Deus e aos movimentos que Deus deseja para ele. Ele saiu daquele acidente para viver uma nova história com Deus, viver um novo tempo com Deus. E sabe de uma coisa? Eu percebo que Deus está nos dando todos os dias essa mesma oportunidade. Quem aqui sai para trabalhar todos os dias sabe do que eu estou falando. Quem passa na linha amarela, meu Deus do céu. Quem passa na Avenida Brasil é pior do que o Irã. Todo dia é isso. Todo dia. É bala que não é mais perdida, agora é bala encontrada. E a gente está vivendo num mundo em que a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que pode nos acontecer saindo por essas portas. Pastor, você está dizendo que vai acontecer alguma coisa comigo? Em nome de Jesus não vai acontecer. Mas ninguém aqui vive numa redoma de vidro. Ninguém aqui está isento a passar por alguma dificuldade. Ninguém. Nenhum de nós. E é por isso que Deus está nos chamando para a gente fazer um movimento muito importante na nossa vida. Sabe que movimento é esse? Nós precisamos restaurar o nosso templo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E se a gente não sabe o dia de amanhã, nós precisamos viver o hoje, como se o amanhã não existisse, alinhando a nossa vida àquilo que Deus quer que a gente faça. Alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Limpando o nosso templo para que a gente, se acontecer com a gente, nós vamos nos apresentar diante do Senhor limpos, sem mancha, sem culpa, para vivermos com Ele na eternidade. Por isso, hoje eu tenho um tema muito importante para a gente. O tema é restaure o templo. Restaure o templo. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ler até o versículo 25, do 1 ao 25. Segundo Reis, capítulo 23, do verso 1 ao verso 25. Quem achou, diz amém. Quem não achou, vocês já sabem, né? Porque o que acontece? Escola do Avivamento, o EBD, 8h30, todos os domingos, 8h30 da manhã. Quem não está no EBD, está em pecado, hein? Tem que estar no EBD para aprender ainda mais da palavra, para se aprofundar nas escrituras. Porque quem realmente se apaixona por esse livro, vive de forma diferente. 2 Reis, capítulo 23, o texto diz o seguinte para a gente. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém
Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, e aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e ao poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe para os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que ficava à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto aos sacerdotes, seus colegas. Também profanou o Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos, os reis de Judá, que tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar ao seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que haviam na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinham vindo de Samaria. Como havia feito em Israel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem na Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança.
nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família e os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escrita no livro do sacerdote Ilquias, que havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Amém. Queridos, a história do rei Josias é uma história espetacular. Josias, para quem não conhece muito a história do reinado dele, ele era neto de Manassés e filho do rei Amon. Só que o rei Amon, ele foi morto pelos seus servos porque era um rei muito mau, que fazia as coisas erradas, era um rei idólatra, e os próprios servos se viraram contra ele, mataram o rei Amon e pegaram seu filho, o rei Josias, e colocaram no trono para liderar o povo de Judá. Mas tem um detalhe muito interessante nessa história. Sabe qual é o detalhe? O rei Josias começou a liderar com 8 anos de idade. Pensa numa criança sentada no trono, controlando todo um povo, com um reinado nas suas costas. Foi o que aconteceu com o rei Josias. Só que para a gente entender um pouco mais essa história que a gente leu, nós precisamos voltar um capítulo. E no capítulo 22, um capítulo antes desse que lemos, a gente consegue ver que o rei Josias ele foi um homem aprovado por Deus. Porque aqui vai dizer que o rei Josias, ele era um homem muito amoroso, ele era um homem que fez com que o povo de Judá se voltasse de novo para Deus, voltasse o seu coração para Deus, abandonasse a idolatria e estivesse com o seu coração voltado para Deus de verdade. E quando ele começa o seu reinado, sabe o que ele faz? Algo muito interessante. Ele se lembra de Davi, das histórias que ele tinha escutado sobre o reinado de Davi. E ele toma uma decisão muito importante logo no início do seu reinado. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu vou imitar o que Davi fez. O reinado de Davi vai servir como base para o meu reinado a partir de agora. E ele começa a caminhar de acordo com como Davi caminhava. Ele entende o que Davi fez e começa a fazer exatamente igual. Para quê? Para que ele tivesse o sucesso que Davi teve. Para que o povo dele pudesse viver o que o povo no tempo de Davi viveu. E aí, qual foi a primeira coisa que ele fez? Nós vamos restaurar o templo. Nós vamos restaurar o templo. O templo está abandonado e nós vamos restaurar esse templo. Aí sabe o que acontece? No 18º ano de reinado do rei Josias, um dos seus sacerdotes está lá trabalhando no templo e ele encontra um livro. E quando ele encontra um livro, ele lê esse livro. E quando ele lê esse livro, ele fica impactado com o livro. E ele manda esse livro para Josias. Quando um dos sacerdotes pega o livro e compartilha com Josias o que estava no livro, sabe o que acontece? Josias, ele rasga as vestes, diz o texto. Por quê? Porque ele olha e vê tudo que ele viveu com seu avô e com seu pai quando eram reis e fala assim, está totalmente em desacordo com aquilo que a palavra está dizendo, com o livro da aliança de Deus, com o livro da lei. E aí, queridos, ele simplesmente fala para os sacerdotes, olha, vocês vão até a profetisa Hulda, e esse nome é maravilhoso para quem quer ter uma menina, Hulda. Imagina, Hulda da Silva. E aí eles manda lá o pessoal ir até a Hulda, e a Hulda fala um negócio para eles. A Hulda fala assim, olha, a ira do Senhor virá contra o povo. Se preparem, meus amigos, porque Deus vai detonar Judá. Só que aí, Deus, quando o som do coração de Josias, Deus vê que Josias ele quer fazer o que é certo. Josias ele não vai fazer aquilo que Manassés, o seu avô, fez e que Amon, seu pai, fez. Por quê? Porque agora ele quer restaurar o templo. Agora ele quer viver aquilo que Deus quer que o povo viva. E Deus então faz o seguinte, olha, não, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para ele. Em vez de mandar minha ira, eu vou abençoar.
eu vou ver o que ele vai fazer a partir de agora. E aí, queridos, o Josias, ele toma uma decisão. Mais uma decisão. A vida é formada de decisões. A gente o tempo todo precisa tomar decisões. E sabe qual a decisão que ele tomou depois disso? Ele decidiu fazer uma reforma espiritual em Judá. E ele vai para o templo. E ele olha para o templo está tomado de coisas que não agradam a Deus. É poste sagrado para Deus, para Será, é lugar de sacrifício para Moloque, é um monte de coisa que está ali que é um lixo de verdade, era tudo lixo. E o que ele faz? Ele pega o lixo e joga tudo fora. Diz a Bíblia que ele vai quebrando altares, ele derruba postes sagrados, ele pega cavalos, ele mata os médiuns, ele vai fazendo uma limpeza espiritual e física no templo do Senhor. E depois disso, a Bíblia vai dizer para a gente que Josias reinou 31 anos e ele fica na história de Judá como um rei piedoso, humilde e que agradou o Senhor. Queridos, para Josias fazer uma reforma para o povo de Judá, ele precisou fazer algumas coisas importantes. Ele precisou restaurar o templo e eliminar todo o lixo do templo. Ele precisou fazer esse movimento porque ele entendia que o templo era do Senhor. E da mesma forma, eu preciso dizer para vocês essa noite, se a gente quer viver as coisas extraordinárias que Deus tem para a nossa vida, e Deus tem, se a gente quer viver os sonhos que Deus tem para a gente, se a gente quer viver tudo o que Deus planejou para a gente, chegou a hora da gente restaurar o templo. E quando eu falo templo, eu estou falando do nosso corpo, da nossa vida. Chegou a hora da gente restaurar o templo do Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Muita gente se esqueceu que o nosso corpo agora é a habitação do Espírito Santo da promessa. E a gente tem vivido se esquecendo disso. Tem gente que teve uma pessoa que eu falei uma vez, você tem feito alguns pecados assim, você não está se sentindo doido em fazer pecado? Não, não. Eu estou pecando tranquilo. Eu falei, você esqueceu que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E a pessoa falou, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, quando você está pecando, o Espírito Santo está te vendo. Chegou a hora da gente restaurar o templo. Deus nos deu um grande presente. Por quê? Antes, os discípulos caminhavam lá de Jesus. Agora, o Espírito dele caminha dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Chegou a hora da gente restaurar o templo e o rei Josias, ele nos dá alguns ensinamentos importantes para que a gente saia daqui essa noite com o nosso templo restaurado. Para quê? Para estarmos aptos a recebermos o poder de Deus, a unção de Deus e as bênçãos de Deus. Amém? Pastor, o que a história do rei Josias ensina para a gente? Primeiro, ensina que a decisão de restaurar o templo é nossa. A decisão de restauração do templo vai partir da gente. Nós tomamos essa decisão. Porque os versos 4 e 5, olha o que dizem lá os versos 4 e 5. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Verso 4 vai dizer, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e todos os exércitos celestes. O rei Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. E sabem de uma coisa? Não entregaram para ele uma cartilha de como liderar. Não tinha uma cartilha dizendo assim, olha, o primeiro movimento a ser feito é você sentar no trono, colocar a sua coroa. Não tinha isso. E você imagina, se não tinha uma cartilha para ele liderar, imagina um garoto de 8 anos de idade liderando um povo. Mas o que chama a nossa atenção aqui, queridos, é que uma decisão que ele tomou fez toda a diferença no reinado dele. Qual foi a decisão? Eu vou restaurar o templo. Essa decisão mudou a trajetória do reinado de Josias. O texto não diz para a gente aqui que Josias viu um anjo, que um anjo falou com Josias, não.
O texto não fala para a gente que o próprio Deus foi lá e falou com ele. Não teve isso. Josias tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Restaurar o templo. A decisão partiu dele. A decisão de restauração veio dele. E sabe o que eu aprendo com isso? É que para a gente restaurar o templo, nós precisamos decidir isso. Nós temos o poder de decisão nas mãos. A gente precisa tomar essa decisão hoje e sair daqui para vivermos algo diferente que a gente está vivendo. Deus nos dá essa oportunidade. Enquanto temos tempo, nós precisamos restaurar o templo. E aí, queridos, sabe o que eu vejo com isso? É que muitas vezes não vai ter um direcionamento de um profeta. Muitas vezes, para você mudar de vida, não vai ter alguém que vai falar, eis que te digo. Não, vai vir ser algo do seu coração. Você vai sentir o desejo e você, estando conectado com Deus, você vai entender que é da parte de Deus isso. E você precisa entender que esse momento de restauração do templo chegou na sua vida. É interessante aqui que ele poderia se preocupar com um monte de coisa, até porque a gente sabe que um rei tem muitas atribuições. A gente sabe disso, muitas atribuições. Mas sabe de uma coisa? Mesmo com tantas atribuições, mesmo pensando em 1 milhão de coisas, a primeira decisão tomada foi, eu vou restaurar o templo. Queridos, isso é demais. Por quê? Porque o templo precisa de restauração. Precisamos de restauração no nosso templo, porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, quando eu falo disso, a gente precisa entender que o nosso templo, quando é restaurado, ele vai nos ajudar com algumas missões que nós temos. Porque quando nós somos restaurados, nós restauramos a nossa casa e a nossa família. Quando somos restaurados, nós restauramos a nossa igreja. Quando somos restaurados, nosso caráter é restaurado. Quando somos restaurados, a nossa espiritualidade é restaurada. Ou seja, faz todo sentido restaurarmos o templo. Faz todo sentido. Como é importante a gente entender isso nessa noite. Muitas vezes, nós precisamos remover aquilo que tem atrapalhado a restauração do templo. Porque posso dizer uma coisa para vocês? O nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. A gente está o tempo todo fazendo ídolos. E a gente olha aqui para essas histórias dos reis de Judá, a gente às vezes critica, fala assim, nossa, esse Manassés era um miserável mesmo, esse Manassés não prestava, ele só queria saber de idolatria, mas acontece com a gente também. E a idolatria, muitas vezes, não é você adorar anjos, não é você adorar a deuses, não é você... Às vezes você está adorando um cônjuge e você é um idólatra. Por quê? Porque a idolatria é você colocar no lugar de Deus alguma coisa ou alguma pessoa. Isso é idolatria. É quando você confia mais em alguma coisa ou alguma pessoa mais do que a Deus. Um vício é idolatria. Uma mania que você não consegue abandonar é idolatria. Porque tem gente que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Aí quer dizer que é desse jeito. Quer dizer que Jesus não tem impacto nenhum na sua vida. Jesus não move nada na sua vida. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Você não teve transformação. Jesus não tocou em você. Idolatria. Porque você está dizendo que a obra dele foi infrutífera na sua vida. E quem é você para dizer isso? Nós somos muitas vezes idólatras, mas Deus nos trouxe aqui para dizer para a gente que chegou a hora da gente restaurar o templo. Sabe por quê? Deus quer derramar bênçãos sobre a nossa vida. Deus quer nos levar para patamares maiores. Deus quer se revelar a nós de uma forma como Ele ainda não se revelou. Deus quer que vivamos coisas que ainda não vivemos e vamos viver. Mas a gente precisa hoje tomar uma decisão. Precisamos restaurar o templo do Senhor. Pastor, mas como é que eu faço isso? A primeira decisão que você precisa tomar é fazer uma lista de tudo que te afasta de Deus. Faz uma lista hoje. Chega em casa e fala assim, deixa eu pensar aqui, o que tem me afastado de Deus? Aí você vai botar lá um vício, você vai colocar lá um pecado que você acha que não tem como abandonar esse pecado. Você vai colocar algo que tem te afastado da igreja. Às vezes são coisas simples. Tem gente que idolatra um filho, sabia disso?
Porque a pessoa, às vezes, queria tanto engravidar. Pastor, ora por mim. Já falei isso várias vezes aqui. Já falei muitas vezes. Para algumas pessoas pode ser novo. Pastor, ora por mim que eu quero muito ter um filho. Mas ter um filho não volta na igreja mais. Por quê? Porque o filho é um problema. O filho virou agora um problema. A pessoa não pode mais caminhar com o Senhor porque ela tem um problema em casa. Pelo amor de Deus. Você tirou o Deus do trono e colocou o seu filho no trono para reinar no lugar dele. Chega em casa, faz uma lista. O que me afasta de Deus? O que me afasta de Deus? É um relacionamento que tem tirado a minha santidade, que tem acabado com a minha santidade? Coloca na lista. A gente precisa ter coragem hoje para a gente sair daqui e fazer essa lista e decidir restaurar o templo. Tirar tudo o que tem nos afastado de Deus. Foi isso que Josias fez e foi considerado um dos maiores reis da história de Judá. Eu creio em nome de Jesus, se a gente hoje der esse passo de fé, de tirar tudo que nos afasta de Deus, se a gente realmente colocar o nosso coração alinhado com o coração de Deus, as bênçãos chegarão, os milagres vão vir, a unção vai ser derramada e o poder de Deus vai atuar na minha e na sua vida. E glórias a Jesus por isso. Mas em segundo lugar, o que a história do rei Josias nos ensina? Nos ensina que na restauração do templo, nós precisamos ter referências boas a seguir. Na restauração do templo, nós temos referências boas a seguir. Porque o verso 2, ele diz para a gente: em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples os mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei Josias, quando ele é colocado no trono, quando ele se torna o rei de Judá, ele toma uma decisão. Ele tomou diversas decisões, mas uma que ele tomou foi que ele falou assim: olha, eu vou seguir o exemplo de Davi. Ele pegou o rei Davi como referência e falou: eu vou fazer exatamente o que esse rei fez. Por quê? Quando esse rei estava no reinado, quando ele estava atuando, o povo não sofria tanto. O povo viveu muitos milagres. Ele levou o povo para viver de novo de acordo com a vontade de Deus. Então, se ele foi um rei bem-sucedido, eu vou imitar aquilo que ele fez. E aí é interessante que 18 anos depois, Deus dá um grande presente que potencializou o reinado de Josias. O que Deus deu? O livro da lei. O livro da aliança. E o que está lá no templo, e ele acha um livro. Quando ele lê o livro, ele fala: Josias tem que ver isso aqui. Você pode ter certeza que todas as vezes que você tomar a decisão de mudar de vida, Deus está te ajudando em tudo que você precisa para isso. Porque ele falou: eu vou imitar Davi. E aí agora tem um livro da lei, tem um livro da aliança. Os historiadores vão dizer que provavelmente ou era o livro de Deuteronômio ou era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não chegaram a um consenso ainda sobre o que tinha naquele livro. Era só Deuteronômio ou eram os 5 livros da Bíblia? A gente não sabe. Mas o que eu sei é que hoje nós não temos somente Deuteronômio ou os 4 ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos 66 livros que nos ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos 66. E aí, queridos, na restauração do nosso templo, nós precisamos ter referências boas a seguir. Deus sempre vai colocar ao seu redor pessoas boas para você imitar. Deus sempre vai fazer isso. Aqui, na história de Josias, foi Davi. Detalhe, Davi reinou entre 330 a 400 anos antes de Josias. Mas ele foi um rei tão brilhante, tão marcante, que Josias olha e fala assim: cara, eu quero imitar esse cara. Eu quero ser igual a esse cara. Que o meu reinado seja parecido com o reinado dele. Se a gente quer restaurar o templo e viver tudo que Deus planejou para a gente, você precisa se apegar às referências boas que Deus te presenteou.
Aqui, a história de Josias diz que ele tinha um avô ruim e um pai ridículo. Os dois eram ruins. Por quê? Porque o pai dele ficou, se eu não me engano, 2 anos no poder só, porque os servos pegaram e já ceifaram a vida dele e falaram: você não presta para ser nosso rei. Você não presta. E aí colocaram Josias com 8 anos de idade. O avô dele, Manassés, era um homem que não prestava. Era um homem tão longe de Deus, tão distante de Deus, que ele prestava culto a Moloque. Sabe como é que se presta culto a Moloque? Quem aqui sabe? O culto a Moloque é você queimar um filho. Você pegar um filho, botar no fogo e falar assim: é para você, Moloque. Por isso que a gente não pode ficar chamando as crianças de moleque, porque dizem que é uma derivação a Moloque. Eu não sei se isso é verdade, eu nunca parei para ver isso. Mas você está entendendo como que é? Aí, às vezes, a pessoa fala assim: pastor, olha, eu estou agindo assim porque o meu pai era assim, pastor. Pastor, eu estou agindo assim porque existe uma maldição hereditária na minha família. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, eu vou te falar 2. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Jesus acabou com toda a maldição. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí muitas pessoas que falam para mim: isso é maldição hereditária. Eu chamo de preguiça de mudança. Por quê? Se você tem uma referência ruim, você vai seguir a referência ruim que você tem? Queridos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu tenho 40 anos, tenho muita coisa para aprender ainda. Mas o pouquinho que eu já aprendi, eu aprendi que inteligência é você olhar os erros da vida do outro e decidir não cometê-los. Você pode cometer outros, porque todos nós somos errantes. Todos nós temos os nossos erros. E errar não tem a ver com nível de escolaridade, não tem a ver com cor, não tem a ver com nível intelectual, não tem a ver com nada disso. Todos nós erramos. Mas inteligente é aquele que olha para o erro do amiguinho do lado e fala assim: eu não sou trouxa de cometer o mesmo, eu vou cometer novos. Agora esse aqui eu não vou. E foi o que Josias fez. Por quê? Porque o avô dele não prestava, o pai dele não prestava, mas ele olhou para Davi e falou: eu sigo essa referência. Deus nos dá referências boas para a gente viver o extraordinário nele. Quem é a sua referência hoje? Quem é a sua referência hoje? Quem é a referência boa que você vai seguir para ser mais crente? Quem é a sua referência que você vai seguir para fugir do pecado? Quem é a sua referência que você vai olhar para ele e falar assim: eu preciso restaurar o meu tempo porque ele conseguiu e eu consigo também? Manassés foi o pior rei da história de Judá. Mesmo assim, Josias não seguiu aquilo que o seu avô foi e o seu pai foi, porque o seu pai imitou exatamente o que o seu avô tinha feito. Queridos, o livro da lei fez toda a diferença na vida desse homem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você tem investido em ler o livro da lei? O quanto você tem investido a sua vida em ser melhor, buscando na palavra de Deus? E entenda que o seu pastor não vai fazer você uma pessoa melhor. A vara de goiabeira não vai fazer você uma pessoa melhor. Ajuda? Ajuda. Mas o que vai fazer você ser uma pessoa melhor é o livro da aliança de Deus, porque nele consta tudo o que precisamos saber para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Mas para a gente finalizar aqui, terceiro ponto, o que a história de Josias nos ensina? Nos ensina que para restaurarmos o templo, precisamos eliminar todo o lixo. Se a gente quer a restauração do nosso templo, se a gente entendeu que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que precisa ser limpo, a gente precisa hoje tomar uma decisão. E que decisão é essa? Eliminar todo o lixo. Porque a gente olha para Josias aqui, sabe o que ele fez? Ele fez 13 movimentos aqui. Ele retirou os utensílios dos ídolos e queimou. Ele retirou os sacerdotes pagãos que queimavam incenso a ídolos. Ele retirou os postes ídolos. Ele retirou o prostíbulo cultual do templo. Ele derrubou e profanou altares idólatras. Ele acabou com os locais de sacrifício de crianças. Ele acabou com os cavalos e entidades representados pelo sol. Ele despedaçou altares feitos por Manassés.
Ele profanou os altares que Salomão fez para Astarote. Ele despedaçou as colunas e postes sagrados. Ele queimou altares de Betel. Ele eliminou os altares em Samaria e ele eliminou os médiuns e espíritas. Josias faz uma limpeza no templo. Uma limpeza. Ele olha para tudo aquilo que era regado à idolatria. Ele fala, isso não tem a ver com aquilo que eu aprendi no livro do Senhor. Isso não tem a ver com o que Davi cultivou e praticou no seu reinado. E ele toma a decisão de acabar com tudo, de eliminar todo o lixo. Sabe o que Deus está dizendo para a gente essa noite? Chegou a hora de fazer isso com a gente. Chegou a hora da gente eliminar o lixo do templo. Se a gente quer receber as bênçãos do Senhor, se a gente quer viver o extraordinário do Senhor, se a gente quer viver uma nova história com o Senhor a partir de hoje, ei, chegou a hora da gente eliminar o lixo da nossa vida. Chegou a hora da gente tirar tudo o que não faz parte do plano de Deus na nossa vida. Chegou a hora. Esse homem pega tudo que não está condizente com a palavra e elimina tudo. É interessante que ele fala aqui, eliminou os sacerdotes cultuais. Você sabe o que era o eliminar antigamente? Ó. Pastor, Deus mandava fazer isso, pastor. Tem muita gente que acha que Deus é ursinho carinhoso e Deus não é. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Não queira sentir a ira de Deus. Deus é um Deus de amor, ele nos ama, ele entregou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Chegou a hora da gente valorizar isso. Chegou a hora da gente entender que movimento poderoso ele fez por cada um de nós. Ninguém aqui merecia isso, mas ele fez mesmo sem ser merecedor. Eu não sou merecedor, mas ele fez por mim. Que movimento importante que Josias fez. Será que não é isso que Deus tem falado muito com você já? Será que não chegou o momento de você pegar tudo que te afasta de Deus e eliminar, jogar fora, quebrar? Quantas pessoas aqui na igreja já experimentaram isso? Estavam vivendo numa religião totalmente diferente do que diz a palavra. Vivendo, acreditando em signo. Vocês acreditam que tem gente até hoje que acredita em signo? Pastor, Capricórnio diz, Capricórnio dos infernos. Vai queimar nos infernos. Tem crente que se preocupa com signo. Crente que vê signo é um imaturo na fé. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Criador do mundo, ele fala o tempo todo com a gente não está ouvindo. E aí vem alguém e fala uma balela, a gente acredita. Pelo amor de Deus, se não é a graça, a extraordinária graça sobre a nossa vida, a gente já tinha sido fulminado há muito tempo. Chegou a hora da gente limpar o nosso templo. O que você precisa retirar do templo hoje para que o seu templo possa glorificar Deus? É um vício? É uma bebidinha? É um pecadinho? É um movimentinho? É tudoinho, né? É o tudoinho que vai crescendo e a gente sabe para onde leva a gente. Chegou a hora da gente limpar, sabe por quê? Eu não abro mão de viver tudo que Deus planejou para mim. Eu quero viver as promessas de Deus aqui nessa terra, porque eu vou aproveitar, eu vou viver a melhor vida aqui, porque eu sei que esse tempo ele vai acabar, porque Deus planejou algo maior e melhor para mim, e eu vou viver lá também. Chegou a hora da gente tomar uma sacudida de Deus e tomar uma decisão de abandonarmos tudo o que tem nos afastado dele. Ele é a primazia, ele é o dono de tudo, ele é a nossa prioridade, nós amamos ele e queremos viver perto dele. E deixa eu te falar, vale muito a pena, vale a pena. Você agora vai ter que fazer um movimento que talvez não seja fácil. Eu lembro, quando eu, mais uma vez, já contei isso aqui, quando eu tive que jogar as bebidinhas fora, lembra disso? As garrafinhas lá, 7, 14, 21, 28, que não vale de nada. Joguei tudo fora, tomei uma decisão. Foi fácil para mim? Não foi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa decisão mudou minha vida.
Essa decisão mudou a minha história, porque eu tomei uma decisão, eu falei, eu não vou perder a minha vida como eu vi meu pai perdendo por causa de bebida. Eu abandonei isso e eu agora me deleito com a glória dele, com a presença dele, e é muito melhor do que qualquer vício, qualquer coisa que o mundo me apresente. Eu só preciso dele. A minha alegria vem dele, a paz que excede todo entendimento vem dele, a unção vem dele, a alegria vem dele, a glória é dele e é tudo para ele. É interessante que o rei Josias foi profetizado 300 anos antes. Um homem de Deus chega para Jeroboão e fala assim, ó, você está levando o povo para a idolatria, né? Mas vai chegar um tempo que o Senhor vai mandar um homem e ele vai limpar o templo. E ele vai restaurar o templo. E o nome dele é Josias. Ele vai mudar a história de Judá. E aconteceu. Deus está aqui dizendo para você, ei, vai chegar um tempo e já chegou o tempo em que você vai ser responsável por uma reforma religiosa na sua família. Chegou o tempo que você vai ser o responsável por mudar a história da sua casa. Chegou a hora da gente se levantar como o rei Josias e acabar com a idolatria e fazer com que a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece e que pode alcançar, adorar o único Deus existente, o Deus de Israel, o grande eu sou. Chegou a nossa hora. Deus está nos chamando para isso. 300 anos antes, Jeroboão já toma um tapa na cara dizendo, Josias vai vir. Da mesma forma, Deus está dizendo, Luiz Paulo vai vir. Sayonara vai vir. A Kátia vai vir. O Cláudio vai vir. O Bruno vai vir. E eles vão mudar a realidade das suas casas. E eles vão mudar a realidade de Caxias. Porque Caxias precisa de uma reforma espiritual. É desejo de Deus que nós destruímos. Deus quer que a gente destrua todos os altares pagãos existentes. Deus quer. É desejo de Deus. Deus vai te usar para isso. Ele precisa ser adorado. Pastor, por onde eu começo? Começo jogando fora. Começo quebrando tudo. Começo se libertando. Você não é mais escravo. Você agora é livre em Cristo Jesus. Cristo veio para nos dar liberdade. A gente não precisa mais viver escravizado com nada nessa vida. Nós somos livres. O sangue dele nos liberta. O sangue dele quebra todas as amarras. E hoje nós somos livres. Para concluir, eu quero contar uma história para vocês. Uma vez, chegou um homem aqui na igreja. E esse homem chegou com uma afeição muito carregada. Um homem que a gente percebia que ele tinha um problema espiritual muito grande. Andava estranho, a afeição dele estranha, aquela coisa toda. E começou a caminhar aqui com a gente. Sentindo dor aqui, dor ali. E aí se conectou com uma célula. Na célula, o pessoal começou a perceber que tinha uma coisa errada com ele. E aí um líder daqui da igreja tomou uma decisão de ir na casa dele. Falou, pô, queria ir na sua casa orar por você e tal. Eu fiquei sabendo essa história há pouco tempo. E o líder falou assim, eu queria ir na sua casa, visitar a sua casa, orar por você lá, para que Deus possa habitar naquela casa. E eles me contaram quando chegaram na casa, uma casa muito bagunçada. Gente, casa bagunçada tem algum problema. A nossa casa precisa ser cheirosa, precisa ser limpa. Você está tudo organizado, porque Deus ama isso. O diabo que é bagunceiro, ele que ama bagunça. E aí chegaram na casa desse homem, uma bagunça danada, já acharam estranho. E aí, estão lá, passa um tempo, esse homem manifestou. O demônio foi lá, entrou nele. Mas antes eles oraram, falaram, Senhor, mostra pra gente o que está acontecendo aqui. Que o Senhor possa mostrar e a gente entender para que a gente realmente seja instrumento do Senhor para a libertação desse homem. E aí, quando eles chegaram lá, esse homem manifestou. E é interessante que o próprio demônio começou a apontar
onde ele estava. E ele falava, eu estou na segunda gaveta. Aí eles iam lá, abriam lá, tinha um instrumento que afastava esse homem de Deus. Aí o demônio falava, eu estou embaixo da pia. Eles iam lá embaixo da pia, chegava, tinha uma coisa lá embaixo da pia. E o demônio foi apontando, por quê? Porque Deus começou uma reforma na vida daquele homem. E aí, sabe o que acontece? Os líderes daqui da igreja falam comigo, pastor, nós juntamos 2 sacos de lixo que nós retiramos da casa daquele homem. E nós oramos por ele, expulsamos aqueles demônios. Na semana seguinte, esse homem veio aqui na igreja, a feição dele tinha mudado. Aquele homem que andava todo assustado, todo torto, agora esse homem está reto. A feição diferente. Sabe o que aconteceu com ele? Esse homem decidiu pelo batismo. Ele batizou aqui. Ele entregou a vida a Jesus, ele batizou, ele restaurou o templo, ele eliminou todo o lixo e agora ele está vivendo diferente. Só que passou um tempo, o que aconteceu? Esse homem morreu. Ele morreu. Deus já estava restaurando esse templo para que ele pudesse apresentar de forma diferente, para que ele pudesse viver os últimos dias dele nessa terra de forma diferente. E esse homem morre. E sabe o que acontece no velório dele? No velório dele, todo mundo lá de outras religiões. Mas eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, você tem toda a liberdade aqui para pregar o evangelho, sabe por quê? Porque o evangelho transformou a vida do meu pai. O evangelho transformou a vida desse homem. E todo mundo usando roupas de outras religiões, né? E falando, dizendo, a vida dele foi transformada porque vocês chegaram na vida dele, Jesus mudou a história dele. E lá eu pude falar que Jesus é a ressurreição e a vida, que aquele que tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, é um miserável. E eu pude fazer apelo, e eu tenho convicção de que muitos ali disseram, eu quero esse Jesus. Pastor, por que tudo isso aconteceu? Porque um homem, um dia, mesmo na sua fragilidade, ele decidiu restaurar o templo. Ele decidiu restaurar o templo. Você não tem noção do que é essa decisão na sua vida hoje. Você sai daqui para viver uma restauração do teu templo e você vai viver coisas que você nunca imaginou e Deus vai te usar para coisas poderosas e você vai viver o extraordinário de Deus. Você crê nisso? Amém. Curve sua cabeça então, quero orar por você. Talvez você que chegou aqui hoje, você não sabe muito bem como restaurar o templo. Pastor, eu não sei. Eu não sei qual movimento que eu preciso fazer. O primeiro movimento a ser feito é você convidar Jesus para habitar em você. É você convidar Jesus para fazer parte da sua vida. É você entregar o seu coração de verdade para Jesus. É você entender que se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de uma novidade de vida aqui. Pastor, eu quero viver tudo isso. Você quer? Então faça uma oração comigo no seu coração. Não precisa repetir em voz alta, repita no seu coração assim, Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje e muda a minha história. Eu tomo a decisão mais importante da minha vida, que é restaurar o templo. Eu quero restaurar o templo e eu quero viver contigo. Eu não abro mão de viver tudo que o Senhor planejou para mim. Por isso hoje eu me arrependo dos meus pecados e decido viver um novo tempo em Jesus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa e de olhos fechados, orando. E eu queria perguntar se alguém aqui hoje fez essa oração comigo, dizendo que quer viver uma nova história em Jesus a partir de hoje. Se você tomou essa decisão hoje de viver uma nova história em Jesus, aí onde você está, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Alguém tomando essa decisão hoje, Deus abençoe, estou te vendo, meu amado. Glórias a Jesus. Deus abençoe, querido, estou te vendo. Deus abençoe, querido, estou te vendo. Glórias a Jesus. Deus abençoe, estou te vendo. Deus abençoe, glórias a Jesus. Deus abençoe, glórias a Jesus.
Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero viver uma nova história em Jesus. Eu tomo a decisão de restaurar o meu templo para que eu possa tomar posse de tudo que Deus planejou para mim. Você quer tomar posse hoje de tudo? Você quer viver tudo que Deus planejou para você? Chegou a hora de restaurar o templo. Você toma essa decisão hoje? Levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Mais alguém dizendo isso hoje? Deus abençoe, glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero. Deus abençoe, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Alguém que estava afastado hoje toma a decisão de voltar para os caminhos do Senhor? Estava afastado, mas hoje toma a decisão de restaurar o templo e de voltar a viver tudo que Deus planejou? Quem estava afastado e toma essa decisão hoje de voltar para os caminhos, levante sua mão. Deus abençoe, estou te vendo. Mais alguém dizendo isso hoje? Mais alguém tomando essa decisão tão importante de voltar para os caminhos do Senhor? De viver uma nova história em Jesus? Pastor, eu estou com muita dúvida. Não tenha dúvida não, não existe um caminho de fé, de paz, de alegria, de poder de Deus longe de Jesus. Não tem como. Mais alguém querendo viver uma nova história em Jesus hoje? Se tem, levante bem alto uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar uma canção agora. E eu vou pedir que todos aqueles que levantaram as mãos viessem aqui à frente. Pastor, mas eu estou com vergonha. Não fica não, você está na casa do seu pai. Vem aqui na frente, todo mundo, nós vamos orar por vocês agora. E nós vamos cantar essa canção. Se você sentiu o desejo do seu coração, não levantou as mãos, pode vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Pode vir. Todos aqueles que levantaram as mãos, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos louvar o Senhor. Pode vir aqui, todo mundo. Todos que levantaram as mãos podem vir. Nós vamos orar por vocês. Os nossos líderes das células estão aqui, líderes da igreja. Quero te dar, me derramar aos teus. Pastor, não levantei as mãos, mas eu estou sentindo no meu coração o desejo de ir à frente. Vem, sai do seu lugar. Dá esse passo de fé importante que só você pode dar. Só você pode dar. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Vamos orar? Mais alguém hoje toma essa decisão de entregar a vida a Jesus? Se tem, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Mais alguém? Mais alguém dizendo hoje, eu quero viver com Jesus. Eu quero viver com Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você sair do seu lugar e dizer, eu quero restaurar o templo. Eu quero viver com Jesus. Eu quero viver uma nova história nele. Você quer? Então sai do seu lugar, vem aqui. É um passo de fé importante que você precisa dar na sua vida. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por cada decisão nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de tomarmos essa decisão tão importante na nossa vida, que é restaurarmos o templo, que é vivermos uma nova fase contigo, de vivermos uma nova história a partir de hoje com o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa derramar o teu poder, a tua unção
sobre cada um de nós. Que haja cura, que haja libertação, que haja uma transformação genuína, que os nossos corações estejam alinhados ao teu coração, Pai. E que o nosso maior prazer seja adorar a Ti. Obrigado, Senhor, por cada decisão nessa noite. Que o Senhor os use, que o Senhor os transforme, que o Senhor os blinde e que eles possam viver a partir de hoje o Teu extraordinário, Pai. Que eles sejam guiados pelo Teu Santo Espírito e a partir de hoje eles se tornam propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado por isso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Dê um forte aplauso para Ele.